nós estamos no ar com o Primavera Saúde, hoje para falar sobre envelhecimento saudável. Eu recebo aqui no estúdio o Dr. Alisson Pires, que é especialista em clínica médica e geriatria. Exatamente. Seja bem-vindo, doutor. Doutor dá aula também, né, professor? Isso, Débora. Um prazer estar aqui contigo. Obrigado pelo convite. Exatamente, eu sou médico especialista em geriatria e clínica médica e também sou professor universitário aqui na nossa Unesc como professor do curso de medicina. Bacana. Bom, a gente vai dar umas orientações agora, eu espero, né, para esse envelhecimento saudável. Afinal, vamos começar aí para saber o que é o envelhecimento, né, para a gente começar. Afinal de contas, com que idade a gente envelhece? Com que idade dá para dizer que estamos já, né, idosos, na terceira idade, enfim? O conceito de idoso é um conceito cronológico, definido pela OMS, que é a partir dos 60 anos. Em países em desenvolvimento, em países desenvolvidos a partir dos 65 anos, cronologicamente é considerado idoso. Então, uma definição um pouco arbitrária, inclusive, porque a gente vê que tem pessoas com 60, 65 anos muito saudáveis, outros com 50 não tão saudáveis assim. Mas o conceito cronológico da OMS é a partir dessa idade. Mas a tua pergunta é interessante com relação a quando é que nós começamos a envelhecer e quando é que a gente vai procurar o profissional geriatra. Interessante porque a geriatria é uma especialidade relativamente nova aqui em nosso país. Então as pessoas ainda têm aquela ideia de que para procurar o geriatra eu preciso estar idoso ou velho, como dizem, e doente ainda. Não basta estar idoso, tem que estar doente para poder ir no geriatra. Tem um certo tabu também em procurar um geriatra? Não estou velho ainda, não vou no médico. Exatamente, esse tabu. Quando eu falo com os amigos, eu não vou te procurar ainda porque não estou velho. Pessoas de cabelo branco, mas em forma de tabu mesmo. Então, o interessante é que a geriatria ela estuda todo o processo do envelhecimento. Então, o ideal é que nós começássemos a consultar com o geriatra a partir do momento que nós envelhecemos. Aí vem a tua pergunta, quando é que nós envelhecemos? O conceito de envelhecimento também ele é muito subjetivo, mas dentro da linha da fisiologia humana, nós nascemos, crescemos, atingimos uma maturação física e a partir dessa maturação física a gente começa no processo de declínio fisiológico, que é o processo de envelhecimento. Então, essa maturação física é em torno de 20 a 30 anos. Eu sempre digo para os meus pacientes e alunos que as doenças que se manifestam na velhice, elas não são doenças do idoso, são doenças do jovem. Eu não me cuidei, não tive uma maturação suficiente, o declínio vai virar e esse declínio vai ser mais precoce, então se manifesta na frente. Mas esse declínio, você falou... a maturidade ali, né, até os 30. Dos 30 em diante já começa esse declínio? Já começa o declínio. A velocidade do declínio vai depender muito de cada paciente, então depende muito de cada um. Pode com 40 já estar com todos os sintomas da velhice? Pode, porque eu sempre digo que a saúde é uma poupança. Se eu não poupo agora, ali na frente eu vou ter que usar da minha poupança, que é a saúde, se eu não tenho poupado, infelizmente eu já vou ter manifestações mais precoces. O que acontece é que nós, ou pessoas mais jovens, estão na plenitude do seu vigor físico e mental. Então tem aquela falsa impressão que eu não preciso me cuidar porque eu estou muito bem. Só que esse não me cuidar vai acarretar problemas futuros com certeza. Você falou que na velhice geralmente acontecem as doenças e os problemas de jovem. Por exemplo, quais? Eu posso citar, por exemplo, a osteoporose. Não é um problema, não é um problema, não é uma doença de idosos, então? Então, a osteoporose, o que vem a ser a osteoporose? A diminuição da mineralização óssea, ou seja, da massa óssea, né? Então, fica mais frágil, suscetível a traumas e fraturas. Inclusive, a fratura é uma das doenças que mais matam o idoso, porque eles caem, fraturam e as consequências da fratura fazem com que tenham complicações e vão levar à morte. Então, nós temos um pico de massa óssea, que é chamado. Então, a gente atinge um pico de massa óssea, que é em torno de 30 a 35 anos, e a partir desse pico, há um processo de declínio. Logo, se meu pico de massa óssea aos 30 anos ou 35 anos foi baixa, esse declínio vai ser manifesto mais precocemente. E isso chama atenção para os jovens de hoje, porque na minha idade a nossa diversão era andar de bicicleta, subir em árvore, jogar futebol na rua, nós chamávamos de carrinho de rolimã, que é carretilha, descer de carrinho de rolimã, de carretilha, essa é a nossa infância. E os jovens de hoje não, a infância deles é dentro do quarto, no computador e com celular. Mas esse brincar na rua fortalecia já, então com certeza, faz diferença? Muita, porque eu vou estar tendo estímulo ósseo, o impacto faz estimulação da formação óssea, o impacto físico, o sol, que vai ativar a vitamina D, que vai fazer a absorção maior de cálcio para depositar nesse osso.
é maior, lógico, em quem está exposto ao sol, e além da atividade física como um todo. Então, quem está dentro de casa não tem exposição solar e não está tendo exercício, não tem impacto contra as articulações, e essa falta de exercício vai fazer com que a massa óssea desse indivíduo, que não se exercita, que não pega sol, seja menor. Logo, ali com 50, 60 anos, vai estar manifestando uma osteoporose que manifestou ali, mas começou lá atrás. E você falou do pico ali até os 30 anos, na questão óssea. Em outras partes do organismo, também esse pico também chega nos 30? Exatamente, tem a parte muscular. O músculo é muito interessante, porque o músculo é muito ativo, a parte muscular. E existe uma doença, um transtorno, que chama-se sarcopenia, que poucas pessoas conhecem, inclusive dentro da área médica, porque ela é mais comum em pessoas idosas. O que vem a ser a sarcopenia? É um transtorno ocasionado por falta de força, massa e função muscular. Então, se o meu pico muscular agora também for menor, eu vou ter uma perca mais acentuada. Então, com isso, eu vou ter mais fragilidade, suscetível a quedas, e as quedas vão ter as consequências da queda, eu vou estar mais imóvel, eu vou ter limitações para as atividades habituais do dia a dia, e isso faz com que haja uma diminuição na qualidade de vida também desse indivíduo. E como eu falei do músculo, ele tem uma atividade metabólica muito interessante. Há poucos meses atrás, foi descoberta uma substância química, Débora, que chama-se irisina. A irisina é uma substância que atua diretamente nos neurônios do sistema nervoso central, fazendo uma proteção neuronal e também ativando as conexões neuronais. Então, quando a gente fala de esquecimento, memória, se me perguntasse qual é o melhor remédio hoje para isso, com certeza o exercício físico. Além dos benefícios cardiovasculares que a gente já conhece, a liberação de endocannabinoides, que dá aquela sensação de bem-estar, o exercício também tem esse efeito benéfico na memória das pessoas. E quando a gente fala de Alzheimer, por exemplo, né? Quando a gente fala de memória, eu acho que o ápice a maior preocupação na terceira idade, acho que é essa, né? Com certeza. Eu já ouvi muito falar assim que faz bastante palavra cruzada, exercita o teu cérebro. Então não necessariamente exercitar só o cérebro. Exatamente, o Alzheimer, assim, das demências. Então, demência é um espectro amplo que afeta a cognição das pessoas. A memória é um dos domínios da cognição, mas é o que mais chama atenção, está esquecendo as coisas. Mas tem outros domínios também que fazem parte da cognição. E Alzheimer representa mais de 60% das demências nos idosos. E para você ter uma ideia, Débora, a prevalência do Alzheimer, ela duplica a cada 5 anos a partir dos 65 anos. O que quer dizer isso? Aos 65 anos, 2% dessa população tem algum grau de demência tipo Alzheimer. Aos 70, 4%. Aos 75, 8%. Aos 80, 16%. Aos 85 anos, 30%, 32%. E aos 90 anos, não chega a 60%, mas quase 50% das pessoas nessa faixa etária hoje vão ter algum comprometimento cognitivo tipo Alzheimer. Eu sempre brinco que quando espero chegar aos 90 anos, e se eu lá estiver conversando com um amigo meu de 90 anos também, e ele se parecer muito lúcido, é porque provavelmente eu já vou ter alguma alteração cognitiva, porque a estatística ela é muito cruel nesse sentido. Então, a idade ela é o principal fator de risco. Lógico, porque tem pessoas que manifestam mais precocemente e outros mais tardiamente. Aí tem a ver com o que você comentou. As pessoas que são cognitivamente mais ativas, o grau de escolaridade, o serviço dela exige mais a cognição, eles têm mais conexões neuronais. Suponhamos que faz sentido mesmo. Faz sentido. Não é fala de mãe. Negativo. Então, eu tenho mais conexões neuronais. Se, porventura, eu estou perdendo neurônios por conta do Alzheimer, que ele produz destruição dos neurônios. Ao destruir o neurônio, eu tenho mais conexões que estão suprindo aquela perca. Então, a minha manifestação vai ser mais tardia do que aquele que tem menos conexões neuronais. Então, o exercício mental, ele é importante. O físico também. Mas o físico hoje ainda anda ali com o exercício mental. Diria até um pouquinho mais. E agora, quando que eu devo começar a me cuidar? Porque o senhor citou, por exemplo, na questão óssea aí, né? As crianças, essas atividades que tinham quando criança faz diferença. Mas vamos supor que eu nunca
nunca me cuidei, cresci num ambiente sem ter muitas atividades físicas mesmo. Eu, por exemplo, hoje tenho 28 anos. O pico que o senhor falou são 30. Em 2 anos eu consigo correr atrás do prejuízo ainda? Consegue. Você consegue correr atrás, e se você mantiver uma qualidade de vida adequada, com exercício físico, uma dieta muito adequada, esse declínio que vai ser inerente a qualquer um, a velocidade dele vai ser menor. Entendeu? Se você continuar, estou falando de uma forma geral, não você dela, mas se a pessoa, de uma forma geral, não presta atenção para isso e continua na sua vida mais sedentária, se alimentando mal, além de ter um pico mais baixo, a velocidade de progressão do declínio vai ser mais rápido. Então é preciso que não tenha idade para você mudar o estilo de vida. Quanto antes, melhor. Mas a partir do momento que eu tenho esse estado de consciência, eu tenho que iniciar imediatamente, porque isso vai refletir lá na frente. Porque às vezes pode pensar, né? Mas já fiz assim até agora, não faz diferença se eu continuar? Faz, então. Com certeza faz, porque como eu falei para ti, a velocidade de declínio vai ser menor, com certeza. E essa questão da dieta, a gente sempre fala dieta, exercício, parece uma coisa, um clichê já. As pessoas não querem nem mais saber, porque tanta gente fala, mas se me permite um parênteses aqui, tem uma universidade na Califórnia, Stanford, que estuda muito a questão do envelhecimento. E eles fizeram um estudo com octogenários e nonagenários para saber quais eram os fatores que influenciariam com que aquelas pessoas vivessem mais e melhor. Porque não basta ter muitos anos de vida, mas tem que ter qualidade de vida nesse tanto de anos que está vivendo. E é impressionante porque nós achamos que temos que ter uma genética forte, acesso ou condições financeiras para acessar ou consultar um bom médico, ter bom serviço de saúde, um bom medicamento. E esse estudo ele chegou a uma conclusão muito interessante, que 53% dos fatores que faziam com que as pessoas vivessem mais e melhor tinha relação com hábitos e estilo de vida. 20% com o ambiente. Então vejo que só ali dá mais 70%. 10% só relacionados à assistência médica. E nós aqui estamos mais para assistencialismo médico pensamos mais no assistencialismo do que na própria prevenção. Então, hábitos, estilo de vida é um leque que a gente tem que explorar bastante. Então, tem a ver com muita coisa, não só a dieta saudável, que a gente pode fazer um programa enorme só sobre dieta, tem muita coisa interessante na relação à dieta. Exercício também, que tipo de exercício? É que correr, caminhar, exercício de resistência, aeróbico, enfim. Mas também tem outras questões que envolvem o hábito e estilo de vida. O relacionamento interpessoal. Isso é interessante. A espiritualidade é muito interessante também. Teve um estudo em São Paulo que comparou o enfrentamento de doenças graves em pessoas que eram mais ou menos espiritualizada, e espiritualidade e religiosidade também, e se viu que naquelas pessoas que tinham um nível de religiosidade e espiritualidade maior, eles tinham um enfrentamento melhor às doenças e um prognóstico melhor do que aquelas outras que não. Então, a questão da espiritualidade também tem muito a ver, tem muita relação com você viver mais e melhor. E a relação, né, interpessoal, familiar, hoje eu digo que a tecnologia, ela, infelizmente, ela afasta os que estão próximos, né? E eu posso dar exemplo lá de casa, nós somos em 3 em casa, de repente um está no canto, outro no outro, ninguém se fala, cada um com o seu smartphone, infelizmente. E talvez aproxime os que estão longe, mas nada como você está falando, né, de frente um para o outro, apertar a mão, dar um abraço, isso é fundamental, e já tem estudos científicos que comprovam que isso faz muito bem para a saúde física, melhora o sistema imunológico, e com isso faz com que eu viva mais e melhor também. Com certeza. Então a gente vai fazer uma pausa rapidinho, claro. Depois do intervalo a gente volta falando mais de envelhecimento saudável e por que não viver de forma saudável. A gente volta já. Estamos de volta com Primavera Saúde, hoje recebendo o Dr. Alisson Pires, falando sobre envelhecimento saudável. Doutor, no intervalo a gente estava conversando aí sobre o porquê, né, que a gente envelhece. Afinal de contas, por quê? O que acontece com o organismo para a gente envelhecer assim? Então, Débora,
A gente estuda muito a questão do envelhecimento e é muito estudado há alguns anos para tentar decifrar o porquê que nosso organismo envelhece. Então seria uma célula que estaria responsável por isso e os pesquisadores, lógico, que estão atrás disso, porque é o elixir, quem não quer o elixir da juventude, né? Tentar viver um pouquinho mais. Viver um pouco mais e viver saudavelmente, né? Porque não só anos vividos, mas com qualidade de vida. Então é muito estudado esse processo do envelhecimento para tentar achar qual seria a chavezinha que ligaria esse processo todo do envelhecimento. Mas ainda não se descobriu, por isso que tem muitas teorias. Na década de 90, Medvedev, que é um pesquisador, publicou uma meta-análise com mais de 350 teorias para tentar explicar o porquê que nós envelhecemos. E o interessante é que essas teorias, elas não se contrapunham umas às outras, mas bem, umas se apoiavam às outras. Então tem várias teorias por que nós envelhecemos. O que a gente sabe é que a gente vai envelhecer, mas o nosso organismo ele tem essa particularidade que ninguém conseguiu decifrar ainda o porquê. Mas tem várias teorias que são mais adiantadas, por exemplo, teoria relacionada ao nosso DNA. Nós sabemos que no nosso DNA nós temos uma porção do braço do cromossoma que é chamada de telômero. Diariamente existe no nosso organismo milhões de divisões celulares. Então é um processo muito dinâmico. E nessa divisão celular, a partir do momento que vai tendo divisão celular, essa parte do cromossoma, que é o telômero, vai encurtando muito mais. Então isso é fato. Jovens têm o telômero comprido. Idoso, esse braço do cromossoma, que é o telômero, fica mais curto. Ele tem um tempo de vida, o próprio... Tem um tempo de vida. Então, ele tem muita relação íntima, o tamanho do telômero, com a idade biológica da pessoa, né? Então, essa é uma das teorias. Tem a teoria dos radicais livres, a teoria do desuso. Então, tem muitas teorias, mas são teorias ainda. O que a gente sabe é que algumas condições ambientais influenciam negativamente nessas alterações químicas, metabólicas e celulares. Encaixa em várias teorias. Encaixa em várias teorias. Eu posso citar o estresse, por exemplo. Então, dentro do envelhecimento, nós falamos hábitos de estilo de vida, um dos hábitos é tentar não se estressar. Quem é que não se estressa hoje em dia, nesse dia corrido? Mas tentar ficar mais resiliente às coisas, enfrentar as coisas com mais parcimônia, isso é importante. E eu posso trazer para vocês um estudo, relatar aqui para vocês, um estudo que foi feito com mulheres. Foi aplicado um questionário em mulheres de 50 a 60 anos para ver o nível de estresse daquelas mulheres. Todo mundo tem estresse, mas foi feito um questionário para ver qual o nível de estresse tinham e separar em dois grupos, que tinham alto nível de estresse e os que tinham menor nível de estresse. E fizeram um estudo molecular dessas mulheres, do DNA delas. E o que se viu? Que nas mulheres com muito estresse, esse telômero tinha um encurtamento 50% maior do que aquelas que não tinham estresse. Tem uma enzima chamada telomerase que faz justamente, impede com que esse telômero diminua. A atividade dessa enzima estava menor, mais de 30% nas mulheres estressadas. Então veja que o estresse também faz com que a pessoa viva menos, envelheça mais rápido. Por isso a gente fala, infartou porque estava estressado. Acontece. Por isso que algumas profissões que têm alto nível de estresse, as pessoas vivem menos. Posso falar da nossa classe médica. Foi feito um estudo em São Paulo que as pessoas ficaram de queixo caído. A expectativa de vida do médico paulista. As mulheres, menos que 60 anos. Nossa. A expectativa de vida nossa hoje, ao nascer, no geral, é 79 anos para as mulheres e 72 para os homens. Mas nesse estudo de São Paulo, as mulheres tinham 59 anos de expectativa de vida, mulheres médicas, pelo alto nível de estresse também. Se alimentam mal, dormem mal, enfim. É todo um contexto, né? Então, o pai da medicina, que é Hipócrates, já dizia lá 350 anos antes de Cristo. Se nós pudéssemos dar a cada indivíduo, né, a quantidade certa de alimentos e de exercício, ele dizia assim, não muito e não muito pouco, nós encontraríamos o caminho mais seguro para o envelhecimento saudável. Só que hoje não se sabe também qual é essa regra de equilíbrio de alimentação, de estresse, ou é porque o dia a dia realmente não deixa que a gente alcance esse equilíbrio? Exatamente. Esse ponto de equilíbrio ele é muito tênue, essa linha, né? De você achar qual seria o equilíbrio ideal. E falando de dieta, você vê que tem muita coisa na moda. É dieta low carb, é cetogênica, jejum intermitente, paleolítica, enfim... Tem N dietas hoje que as pessoas colocam aí como
talvez milagrosas, mas o que eu posso afirmar e com convicção que não existe uma dieta milagrosa. O que existe sim uma dieta saudável. Sim. E essa dieta saudável consiste em comer pouco, mas uma dieta muito variada, ou seja, um pouco de tudo. E, logicamente, evitar muitos carboidratos, principalmente carboidratos refinados, à base do açúcar. Então, bolo, o próprio açúcar, doces, enfim, isso a gente sabe que ele é maléfico para a saúde. Então, a gente tem que tentar graduar isso. O jejum intermitente já foi demonstrado que ele é muito benéfico para a nossa saúde. O que é o jejum intermitente? Eu janto às 8 da noite, aí vou comer a próxima refeição só meio-dia. Né? Então eu faço essa intermitência de jejum para se alimentar lá na frente. Na igreja evangélica, as pessoas usam muito do jejum e oração, mas sem saber que fisiologicamente isso também é benéfico para não só para o espírito, para a alma, mas também para o corpo físico. Bom, mas nem sempre, né? Claro, a gente entra no outro assunto, dieta, já como o senhor falou, dá outro programa, né? Exatamente. Mas nem sempre o emagrecer é um viver saudável. Tem dietas malucas que podem emagrecer, mas talvez não esteja ingerindo os nutrientes necessários também? Exatamente. O que acontece com o emagrecer? É o padrão de beleza que a sociedade impõe hoje, que tem que ser muito magro. E teve modelos com anorexia, que é um transtorno já psiquiátrico, que faz com que a pessoa tenha uma distorção da imagem corpórea. O que é isso? Essas pessoas são extremamente magras, mas vão na frente do espelho, elas se veem como gordas. Elas têm essa imagem distorcida, mas ela é magra, muito magra inclusive. E com isso, ela, ao se ver gorda, começa a comer cada vez menos, e se come um pouco, induz o vômito, e acabam por ter doenças, inclusive falecimentos nesse sentido. Porque a sociedade impõe. Aí isso me fez lembrar um quadro de Betsaba, que era a mulher de Urias. Para quem não lembra, essa mulher foi cobiçada por Davi. Davi estava no alto do seu palácio e viu uma mulher se banhando e ficou encantado por aquela mulher. Só que ela já tinha esposo, que era Urias. Mas ele ficou encantado por essa beleza e teve um quadro, existe um quadro pintado que é Betsaba, o quadro dela. E se você for analisar, quem está nos assistindo pode pegar na internet depois, vai ver que ela, para hoje, ela seria mas seria gordinha, por padrão de beleza de hoje. Então é muito que a sociedade impõe. Então o que é o ideal? Cultural também, É cultural. Então o que é interessante? Você consultar um médico, ele vai te falar conforme, não só o índice de massa corpórea, porque o índice de massa corpórea consiste em dividir o peso pela altura ao quadrado e vai te dar um índice que o normal é de 20 a 25, seria eutrófico. Para idoso é de 22 a 27, inclusive. Mas o índice de massa corpórea não é um indicador tão confiável, porque a gente sabe que a gordura central, ela é muitas vezes mais maléfica que o próprio índice de massa corpórea. Então, por isso que é bom fazer uma avaliação médica, para ver se realmente está adequado ou não. Eu tenho pacientes que são magras, vão consultar e acham que estão gordas. Eu digo, não, você está bem, não tem por que emagrecer mais, não há necessidade, e prova por A mais B que ela está bem. Então, a questão de estar muito magro também, né, é um sinal de saúde. Inclusive, falando da osteoporose, que nós falamos no bloco anterior, a pessoa com índice de massa corpórea abaixo de 19 tem um índice de risco aumentado para osteoporose, inclusive. Olha. Tem um risco aumentado para osteoporose. Tanto é que as densitometrias ósseas, que são os exames para diagnosticar isso, é recomendado fazer 10 anos após a menopausa, pelo Ministério da Saúde a partir de 65 anos, mas em magras, por exemplo, ou que tem usado corticoides, enfim, ou tem uma outra doença reumatológica que afeta o osso, tem que começar aos 55 anos, ou seja, muito antes, só pelo fato de ser magra. Então, a magreza não é um sinal de saúde, não. E, doutor, tem algumas doenças que a gente costuma ver mais nos idosos, né? Nos meus avós, nos avós de amigos meus, que é triglicerídeo alto, colesterol alto, diabetes. São doenças que todo idoso vai ter, todo idoso tem, ou não necessariamente? Não necessariamente. Porque essas doenças, essas dislipidemias, elas podem ser genéticas, familiares, né, que a gente chama de dislipidemia familiar, ou adquiridas por mau hábitos. E o diabetes, e principalmente o tipo 2, que é aquele que dá depois de adulto, ele tem muita relação genética. Então, existe uma predisposição genética. Aí que entra o fator ambiental. Toda predisposição genética, para que ela seja manifesta, eu tenho que ter o agente ambiental desencadeando aquilo. Suponhamos, meus pais são diabéticos, meu avô foi diabético. Eu, hoje, não tenho diabetes. Não tenho também, eu, Alisson, não tenho diabetes. Mas suponhamos, meus avós têm, meu pai tem diabetes. Se eu, aí entro na dieta de novo, não faço exercício,
Porque o exercício faz aumentar o que a gente chama de sensibilidade à insulina no corpo. Se eu não faço exercício e se eu como mal, como muito carboidrato, muita massa, muito açúcar, inevitavelmente eu vou acabar desencadeando o diabetes. Por isso que o tempo de exposição, né, no idoso ele é maior. Então por isso que ele começa a manifestar maior ou mais vezes. É cumulativo realmente no organismo. Exatamente, um estado cumulativo. Perfeito, esse é o termo adequado. Bom, doutora, a gente já chegando no fim da entrevista, mas para a gente encerrar com uma orientação, então, seja quem for que está nos assistindo, não importa a idade, né, dá para, claro, né, não chegou ainda na terceira idade, mesmo que tenha 28 como eu, que está batendo nos 30 aí, que é o pico, ou que seja criança, adolescente, dá para começar a pensar em envelhecer bem a partir de agora? Eu faço 3 perguntas para os meus pacientes. Primeira, quantos anos você pretende viver? Segundo, como é que você quer chegar lá? Eu pretendo viver 90 anos. Como? Saudável, correndo, pensando bem. Ótimo. E o que você está fazendo hoje para chegar aos 90 anos assim? Então ali, acho que responde muito do que a gente está falando hoje aqui. Então para quem está envelhecendo, isso é fundamental. Agora, quem está nos assistindo agora e já tem 80 anos, está lá com muitas limitações, o que pode ser feito? Tem como recuperar, reabilitar? Tem. Então temos que quebrar alguns tabus. Que idoso só reclama, que idoso só sente dor. Na maioria das vezes acontece isso porque eles estão com alterações orgânicas que manifestam isso. Mas isso não é uma condenação. Eu tenho que procurar ajuda. Dentro do próprio meio médico, infelizmente a gente ouve algumas frases dizendo o seguinte: tá com dor é por causa da idade, é por conta disso, tem que aprender a se acostumar com isso. De forma alguma. Vamos consultar com o geriatra que a gente vai mudar essa história. Bacana. Doutor, obrigada pela sua presença aqui. Você que está em casa, tenho certeza que aprendeu bastante. Dá para mudar alguns hábitos a partir de agora. Se já está realmente na terceira idade, já está, como o doutor falou, com algumas limitações, muda também a partir de agora. E vamos ter alguns anos de vida ainda muito felizes, né, doutor? Exatamente. Não importa quantos anos a gente vive, mas viver bem os anos que nos são dados. Com certeza. Obrigada, doutora. A gente volta a conversar com o senhor outras vezes, com certeza. Amém. A gente volta com Primavera Saúde na semana que vem, falando mais de saúde, bem-estar e qualidade de vida aqui na TV Primavera. Até lá!